Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana aí de estudos. É, eu achei duas músicas aqui que dava para ser a nossa leitura inicial, eu vou escolher uma delas. A letra da música é do Júnior Vidal e do Felipe Carretiero, quem canta, quem interpreta é o Yasui Mai, e chama Amor de Deus. Quando o coração me fala simples, um recado da intuição, sinto nele um amor tão seguro, nem faço força e nele dou vazão. Quando o coração me fala simples, sinto leve essa pulsação. Num compasso, o ritmo seguro que me mostra certa comunhão. Quero ver a vida simples como a areia vê o mar. Não importa grão ou gota, todos juntos fazem o seu bailar. Quando o coração me fala simples, não importa cor, religião, só me importa o amor que sai dos olhos e vem na boca em forma de oração. Quero ver a vida simples, feita de orvalho e gosto de hortelã, pé descalço, mão ligeira, para saber pisar no meu ricão. E na simplicidade mora o amor de Deus. Linda. E hoje nós vamos falar de amor e achei lindo porque como a gente complica algo que né, Sim. simples. E tem até um texto que chama simples, tem um texto que eu peguei aqui depois que chama realmente simplesmente Amor. Tem um filme, acho, que chama simplesmente Amor e tem um texto legal dele. Mas é isso, hoje nós estamos, embora a gente esteja gravando antes, esse episódio vai passar na semana do Natal. E acho que não existe época melhor para se falar de amor do que próximo ao Natal, embora as pessoas tenham comercializado muito essa passagem, né? A gente sabe que é o nascimento de Cristo e a gente está aí para comemorar, porque a gente sabe que ele vem, fica mais próximo, as pessoas ficam mais sensíveis e fica mais fácil. Então nós resolvemos fazer esse episódio especial. Não vamos estudar o Evangelho de Mateus hoje, embora ele esteja sempre presente nas nossas vidas, e vamos falar um pouco, né, daquela passagem da Epístola de Pedro, em que ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, você começa aí, Nizé. Então, a escolha nossa foi a primeira epístola de Pedro, né? Capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, conserve entre vocês um grande amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o que é uma epístola? Epístola é uma carta dirigida a uma determinada comunidade. E aí, a gente começa, para entender isso, a gente vai voltar um pouquinho, explicando em que contexto Pedro Que escreveu a escreveu carta. essa epístola, né? Porque a gente precisa, assim, quando a gente quer estudar o Evangelho, não tem nada pior do que a gente pegar um texto, tira do contexto, para servir de pretexto para a nossa argumentação. Então, o importante é a gente entender o contexto onde ele está inserido para que a gente tenha uma interpretação Acaba melhor. usando o evangelho como justificativa para algo que É, nem é tão bom. uma argumentação que é nossa, que está dentro da nossa verdade, que ainda no planeta que a gente está, na situação que a gente está, né, ainda está muito distante do que realmente a gente tem feito uma distorção muito grande dos ensinamentos do Cristo. Então, toda é a hermenêutica, né, que a gente tem que fazer. O cristianismo, na realidade, ele começa como uma seita judaica, porque a gente vem lá do judaísmo, né? Mas aí começou a existir uma diferença grande. O judaísmo, o que ele trouxe de importante para a gente? Que ele era uma ilha monoteísta, cercada, né, dos diversos povos politeístas. Isso aí a gente não vai aprofundar muito, porque é a história das 12 tribos que vai, né? Então, a gente não pode pegar muito nisso. Mas o que a gente vai pensar hoje?
nós vamos entender o que seriam os povos politeístas, que eram as pessoas que viviam no campo, nas cidades menores, que se afastaram ali daquele judaísmo em termos de crença, né? Mas eram politeístas, e como eles viviam nos campos paganos, o politeísmo e paganismo ficou sendo a mesma coisa. Aí o que diferencia esses judeus na época, né, dos cristãos? Porque no cristianismo, o anúncio inédito era: o Messias já veio. E como o Messias em grego significava Cristo, então as pessoas que acreditavam, passaram a acreditar na vinda do Messias, se denominavam cristãos. Mas os judeus, eles esperavam, né, isso a gente até já viu no Mildin, né, um Deus, um Messias diferente. Eles queriam um Messias guerreiro, que expulsassem os estrangeiros, que trouxessem de volta os judeus dispersos à sua terra, Queriam tomar o e poder, aquela, né? e aquela terra ter sua independência, ter liberdade, ter uma economia forte e uma justiça social, mas para eles. E aí veio Jesus, que fez o quê? Tudo ao contrário. Ele não expulsou os romanos, não venceu nenhuma guerra, ele não foi um homem de espada. Muito ao contrário. O que aconteceu? Ele acabou morto numa cruz. Mas, apesar disso daí ter causado uma confusão na mente, naquele momento histórico ali, não foi muito distante deles. Por quê? Como eles eram estudiosos, eles sabiam que Isaías, lá no capítulo 53, ele falou para nós da vinda do Messias como um servo sofredor. O versículo lá em Isaías é o seguinte: desculpe, caiu sobre ele o castigo que nos deixaria quites, e por suas feridas é que veio a cura para todos. Então, é isso, né? Através daquele sofrimento de Jesus, ele traria a cura para todos nós. E não ficou muito diferente para eles o entendimento deles, não. Por quê? Porque o sacrifício eles entendiam, porque estavam acostumados, pois a gente sabe que eles ofereciam animais nos templos, né, para aplacar a ira dos deuses por causa de seus pecados. Mas aí houve uma confusão. O que seria pecado? As pessoas ficavam ainda um pouco confusas, porque até hoje a gente tem uma confusão exata do que seria pecado, né? Que a gente acha que pecado é só matar, roubar, estuprar, mentir, mas o pecado é nós deixarmos de ser a imagem e semelhança de Deus. Então, o maior pecado é isso. O Que eles homem falam de errar o alvo, de sair do caminho. é E não está no caminho que Jesus tem um caminho traçou e para a nós. gente, né, faz É. curvas. Porque o homem, lá nessa visão judaico-cristã, é criado perfeito, nada sobra, nada falta. Quando esse homem está no paraíso, ele está em comunhão com Deus. Então, a única exigência é o quê? É que não exista a desobediência. A gente não pode sair do alvo. Foi justamente lá, aí tem a história do Adão e Eva, né? Que A não gente podia vai comer do fruto da árvore e tudo só mais. buscando atalhos, né? Não vai no Mas reto. isso aí, na realidade, é o quê? Desobediência. Então, quando existe desobediência, existe uma fratura na nossa alma. Ou seja, a imagem de Deus para nós fica deformada. E o preço do pecado, qual que é? É perder a identidade com Deus. E aí, como os cristãos passaram a entender isso? Como que eu salvo a minha alma? Aí eles acreditavam que salvar a alma seria pelo batismo. A imersão na água, a partir do momento que você era imerso, né, na água, Os eu pecados. saio para uma nova vida
Então, tem uma metanoia aí, né, que é uma mudança de visão de transformação. Para nós, os espíritos, o entendimento vai muito além daquela só da imersão na água, né? Porque aí a gente entra aí com o processo reencarnatório, que para nós simboliza muito o batismo, que seria a imersão no útero da mãe para voltar com novas experiências. Mas os cristãos aí começaram a ser batizados. Mas aí surgiu um problema maior. Se eu sou batizado, se eu não tenho mais pecado, se Deus não está mais bravo comigo, aí eu vou ter uma vida mais saudável, porque eles acreditavam que a doença para aquelas pessoas, né, era a punição dos pecados. Mas se as pessoas se batizavam, E então ainda eu assim não adoecia? adoeciam, e os cristãos começaram a ter uma vida horrível. Por quê? Apesar de batizado, apesar de acreditarem em Cristo, o que aconteceu? Eles começaram a ser perseguidos, a serem hostilizados, a perderem empregos, famílias, negócios. Isso, na realidade, acontecia porque eles ainda não tinham um entendimento profundo, né? Que o reino de Deus ainda não é o da terra, que essa é uma característica evolutiva do nosso planeta. Mas aí, naquele momento, quando Pedro vê tudo isso acontecendo, ele escreve a epístola, que essa epístola, na realidade, ela é atribuída a Pedro. Mas se a gente for lá no livro Boa Nova, a gente já descobre, no capítulo 20, quando vai falar de Madalena, que é uma fala de De Jesus para ela. Jesus para ela. Depois, que é interessante. Então, Pedro escreve essa epístola para quê? Para mostrar para aqueles cristãos que o sofrimento ainda seria necessário e que eles precisariam de uma firme resistência, porque todos aqueles que acreditavam em Cristo naquele momento, né, no planeta, dentro das características que ele apresenta, eles iam ser perseguidos ainda. E o objetivo Porque dele era fortalecer, encorajar os fortalecer cristãos para que eles tivessem essa passassem por força. essa, era uma prova que eles tinham que passar no É futuro, o inclusive, né? testemunho maior, né, da fidelidade. E ensinar eles a lidar com essa perseguição, que era uma coisa que ia acontecer, É. e que eles tinham que ter esse entendimento. E os cristãos, Ritas, o que aconteceu? Eles começaram a fazer a diferença na sociedade. Eles não iam mais aos espetáculos dos circos, não colocavam mais água no leite, não misturavam mais nada na farinha, não mudam mais o peso das balanças. Mas aí eles morriam para o mundo e passavam a ter uma nova consciência, uma mudança de visão em relação ao mundo. Enfim, eles se tornavam pessoas virtuosas. E aí, sabem qual é o problema de ser uma pessoa virtuosa? Incomoda. Você é que nem um espelho, mostra para o mundo como ele é deformado, por isso as pessoas atiram pedras, né, aos grandes líderes espirituais, porque cada vez que você desenvolve uma virtude, você incomoda o outro, porque Ele você não tem ela. reflete essa virtude e fica muito claro para o outro que ele não tem aquela virtude. Então, a epístola de Paulo, de Pedro, perdão, é isso. A vida de vocês estava perdida, a vida de vocês foi resgatada, então agora vocês não podem retroceder. O tempo aqui na Terra é transitório, nós somos servos de Jesus, somos o edifício espiritual do mundo, onde Jesus é o quê? A pedra angular, é o centro da vida. E a nossa conduta, o Cristo tem que ser a linha geral das nossas cogitações. O mundo, para se transformar, precisa de pessoas que causam transformação, oferecendo aos outros os seus divinos benefícios.
Então, as concepções do direito humano, já lá naquela época, elas começaram aí. A nossa sociedade é uma sociedade de cultura judaico-cristã. A base de nossa cultura, que dá direitos iguais, é porque em algum momento, né, desde lá atrás, a gente acreditou que todos somos irmãos, todos somos filhos do mesmo, iguais perante Deus, e que temos de amar uns aos outros sem esperar recompensa. Então, é preciso. Mas na hora de fazer, né? É o que Pedro fala, é preciso transformar aquela pessoa difícil, ambiciosa, irada, mentirosa, complicada, adúltera, porque até então a gente está vivendo um círculo vicioso, fazendo as mesmas coisas e obtendo os mesmos resultados. Quem vive só para si, o problema aumenta de tamanho. Você perde o referencial, você não consegue ver que os outros também têm problema. Então, o seu problema passa a ser o problema, ao invés de ser um problema. Você fica centrado em você mesmo e não vê solução, nem quando as pessoas oferecem, porque somos almas fragmentadas, porque nos distanciamos daquilo que é considerado o único pecado, né, que é a questão da desobediência. É Onde a muito pessoa, bonito, né? Então, Pedro, quando ele escreve para nos chamar a atenção sobre isso. E aí a gente vai lá no livro Sentinelas de Luz, que tem um pedacinho que é lindo, que nossa, eu me emocionei assim quando eu fiz quando a gente faz esse estudo, né? Que ele fala, olha, o benfeitor Emmanuel fala, ninguém vive órfão da divina paternidade. Então, quando a gente estivesse achando assim, porque é isso que a gente está se Deus, achando né? hoje, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Mas eu estou fazendo, eu estou tentando caminhar, mas o sofrimento está vindo. Não é esse pensamento que a gente tem. A gente espera não ter problemas, e a mensagem cristã não é essa. E a Então, misericórdia de Deus olha, está sempre presente, só que a gente às vezes nem você não percebe, né? não percebe, a graça divina é maior do que tudo. Os Herodes da violência, os Aqueus da usura, os Nicodemos do preconceito, os Pedros da negação, os Judas da invigilância, os Antipas dos sarcasmos, os Pilatos da indiferença e os Tomés da dúvida encontrarão, cada qual, a seu tempo, o sublime momento renovador diante do Cristo. Seja qual for a tua inibição ou a tua dificuldade, é possível te afastes dela em gradativa, olha que importante, gradativa libertação. Para isso, porém, é indispensável te inclines à melhoria, compreendendo que a vontade é a alavanca propulsora em nossos destinos. Felicidade ou infortúnio, equilíbrio ou desequilíbrio nascem no imo da consciência. Para que alguém, deste modo, desça a furna das trevas ou se exalte a culminância da luz, basta apenas querer. E aí a gente vai aprendendo, né, com os diversos exemplos, que aí ele fala dos espíritos que conseguem isso em várias encarnações, que ele vai citar o exemplo de Herodes, né, que reencarnou como Vicente de Paulo, né, que foi o grande protagonista da reforma, né, da Igreja Católica. O Judas, né, que reencarna como Joana Joana d'Arc. d'Arc. E também aí ele vai trazer para nós a questão do Paulo e Madalena, que numa encarnação só eles conseguiram fazer essa mudança. E a gente vai ver um pouquinho disso agora, né? Tem um exemplo. A gente tem um olhar muito imediatista. Tem no livro A Vida Escreve, tem um texto que é o merecimento, que é a história do Saturnino Pereira. É muito conhecida essa história. Que ele era muito bom, era muito um homem, um dos melhores homens, amoroso, familiar, companheiro dos humildes, caridade em pessoa.
Onde houvesse a dor, consolar, ele estava de plantão, no trabalho, era amigo fiel, sorriso generoso, enfim, era uma pessoa. Os colegas todos eles, mas ele trabalhava numa máquina, ele era um condutor. Aí ele se machucou nessa máquina. Aí ele fala, aí os amigos falam, nossa, logo Saturnino, que é amigo de todos, aí estancar o sangue, aí acho que ele perde, queria perder o polegar. No acidente ele perde o polegar e ninguém entende por que que aquilo aconteceu. Imagine que, né, que ele, que adianta? Aí alguém ainda falou assim, ó, que adianta a religião tão bem observada? Saturnino é espírita convicto, leva a sério o seu ideal, vive para os outros. Como, né? Que na caridade é um herói anônimo. Por que que aconteceu isso? E aí, depois, numa reunião mediúnica, alguma coisa, vem falar que o pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia. E aí ele vai saber que há 80 anos acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Há 80 anos era você poderoso sitiante no litoral brasileiro. Certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, com a sua própria mão, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. E por muito tempo no plano espiritual você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos, quer dizer, ele mandou, ele mesmo triturou o braço de um escravo, né, provavelmente. E aí ele que implorou uma existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, tá Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina, tem os pés nos caminhos do bem. Tem trabalhado, né, esmerando-se no dever, e não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando, e o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita, olha só. Porém, por débito legítimo, você teria que ter perdido o braço inteiro. Regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor o seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas, quer dizer, era para ele ter pedido o braço direito todo, ele perdeu só o polegar. Então, na manhã seguinte, mostrando no rosto amorável sorriso, compareceu pontual ao serviço. Porque o fiscal do relógio lhe estranhasse o procedimento, quando o médico, licenciado por 30 dias, respondeu simplesmente: o senhor está enganado, não estou doente. Fui apenas acidentado, posso servir para alguma coisa. E caminhando para a fábrica, falou alto como se todos devessem ouvi-lo. Graças a Deus. Né? Linda essa leitura, né? É lindo, porque era, aos olhos do mundo, era uma injustiça. Mas aos olhos da espiritualidade, ele teve a leitura chama O Merecimento. Então, muitas vezes a gente acontece alguma coisa que a gente tem esse merecimento, mas tem que ter esse olhar, né? É, Eu não achei a leitura também, porque são muitos livros, mas tem uma semelhante a essa questão de merecimento, que trata da questão de um espírito também. Ele cegou várias pessoas dentro do processo que ele era um feitor de escravos, né? E impunha às pessoas a cegueira como castigo. E aí as pessoas morriam naquela condição, porque uma vez que você perde a visão, você imagina, né, essa situação em termos de escravo. E aí, com o passar das diversas reencarnações, ele vai adquirindo, porque é uma coisa muito interessante e difícil que às vezes a gente entende, né? Não é o outro que te condena, é a sua consciência fragmentada, né? Que se distanciou de Deus e aí você não consegue avançar. Aquilo te incomoda, é um fogo purificador mesmo que vai te incomodando. E ele roga para que ele volte cego. Mas a misericórdia divina assim, é uma coisa assim que a gente grandiosa demais que a gente não tem entendimento. E porque Deus ele não quer punir o pecador, ele quer
eliminar, né, o pecado. E aí, Ele quer corrigir, né? quando ele pede para voltar, né, cego, os espíritos, ele já tinha tido outros momentos, né, de arrependimento, passado por algumas situações, ele falou, não, você vai ser médico, e vai ser um oftalmologista, e vai ter o compromisso de devolver a visão a várias pessoas. E isso é muito bonito a gente entender. Essa passagem me tocou muito, porque como que o amor, né, quando você descobre o quanto que você precisa cair em si, entender suas fragilidades, e aí você entende como que cresce em você essa responsabilidade de devolver a vida através do bem, o que a vida te oferece em abundância, que são as graças de Deus que estão presentes aí nesse momento. E lá no livro Boa Nova, olha que Jesus fala com Madalena. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde, então, o amor de Deus, nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e clamam: sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Aqui é muito interessante quando a gente fala assim, acaso poderias pensar alguém no mundo, desculpe, estivesse condenado ao pecado eterno? É o que a gente tem que pensar, porque a gente só está repetindo esse ciclo. Por quê? Porque a gente continua tendo as mesmas ações. Então, as mesmas ações, as mesmas condutas conduzem a um resultado igual. É necessário que a gente faça o quê? Essa transformação. Porque através da transformação, do cair em si, do entendimento dessa lei divina e de quantos somos espíritos em processo evolutivo, aí a gente vai caminhar com resultados diferentes. Resultados mais harmônicos, resultados mais felizes. Agora a gente tem que entender isso, né? E é a dificuldade nossa. Isso lembra muito aquela questão de não julgueis para não ser julgados, porque o que a gente faz primeiro? A gente julga em relação ao outro, e a gente tem que amar antes de perdoar. Porque se o seu objetivo é amar, se você tem, olha, não é que Jesus falou? Amai-vos uns aos outros, conhecerei meus discípulos por muito se amarem. Mas se você tem esse objetivo, se o seu objetivo é amar, dentro do que Jesus ensinou, mas se você só enxerga a sombra da pessoa, você fica julgando, aí você não consegue amar. E a gente tem, eu vi uma palestra, até uma entrevista, acho que daquela moça, esqueci o nome dela agora. Aí, que ela fala que nós temos padrões, ela está entrevistando uma psicóloga. Então, nós temos padrões da infância ou padrões de outras encarnações que a gente vem trazendo. Coisas, né, no subconsciente mesmo. E aí ela fala, por exemplo, com uma pessoa que não se cuida, que não toma conta, que deixa, sei lá, até fica cuidando dos outros, mas não cuida de si mesma. E ela fala que isso acontecia com ela. Aí ela, não sei se numa reunião mediúnica ou se algum processo que ela fez de retroceder, né? Ela descobre que na outra encarnação ela foi uma freira. E que naquela época as freiras se martirizavam.
Então, ela está copiando o padrão de uma reencarnação passada em que ela se martirizava. Uma pessoa, por exemplo, que não lida bem com dinheiro, é porque numa outra encarnação. Então, tudo tem muitas explicações. E a gente tem esse padrão. Então, amar significa você estar acima desse julgamento e cuidar do outro, mas também cuidar de si mesmo, porque você também se contamina. A gente, esse amor, também é cuidar do outro, principalmente. Mas antes de cuidar do outro, você tem que cuidar de si mesmo. A gente vê isso lá na instituição, porque são muitas vidas que passam e muitas histórias, é uma coisa muito forte. Então, para você ter uma condição de cuidar, você tem que enxergar além do que a matéria, do que os olhos veem. E ter um certo esquecimento. Por isso que a gente tem o esquecimento do passado, né? Porque nós todos temos coisas para reparar. E aí, às vezes, por mecanismo de defesa, a gente às vezes nem é tão amoroso. Tem pessoas com as quais você não tem condição. Tem momentos em que ela está na defensiva, você também está na defensiva dentro de um relacionamento. Mas aí o que você pode fazer? Se você não dá conta de estar em matéria com ela, em matéria de relacionamento, em matéria a ser amoroso ou amar de fato, o que você pode fazer? Fazer o amparo espiritual. Orar por ela, para que ela tenha um momento melhor, sair você da sua defensiva e ela também. Porque É aí aquela questão do que o Pedro falou, né? Você pode ver, se você está cercado ali, você enxerga o problema. É só ali. é, Agora, se você se abre e começa a perceber o universo maior do outro com problema, aquilo ali passa a ser só um problema que vai ser solucionado com o tempo, mas a porque gente tem que se abrir a isso. a gente tem dificuldades, às vezes, às vezes você tem uma antipatia por uma pessoa, ou às vezes, e aí às vezes essa pessoa está dentro do seu universo familiar, no universo próximo, é alguém que trabalha com você, que você não pode descartar, não tem como você descartar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que bater de frente, é alimentar o desamor. Se você resolver ficar enfrentando aquilo diariamente. Então, e quando você tem uma atitude errada, o que tem? Você dá uma brecha para aquelas entidades inferiores que estão ali esperando, tudo na espreita, né? Então, muitas vezes o melhor é que você fazer é se afastar, você se cuidar, você impor limites, agir num outro momento. E aí, por exemplo, à distância, você abrir o evangelho, fazer uma leitura, pedir para a espiritualidade envolver você, envolver a pessoa, envolver a situação em si, para quê? Para que você não entre num conflito que vai ser pior para você mesmo. Então, quando eles falam não julgueis, eles querem dizer, quando Jesus fala não julgueis para não ser julgado, é para você não expor a pessoa expor a pessoa publicamente. Mas não significa que você não vai tentar ajudar de alguma forma, porque isso também você fica condescendente demais. Não julgar não significa você não avaliar uma situação, não ver que a pessoa está em erro ou que ela está equivocada e você tentar ajudar. Então a gente tem, mas primeiro você tem que fazer o quê? É aquilo que o Azulizo falou num estudo para trás. Se você vai ver essa pessoa, de confrontar de alguma forma essa pessoa sobre o que ela está fazendo, você tem que olhar para você mesmo primeiro e rastrear. Será que você também não está fazendo? Será que ela não é uma projeção sua? Até que ponto você tem. É onde a dificuldade que nós chamamos de fazer esse trabalho. Vamos falar de amor? Como que nós temos essa, Bagagem. essa bagagem para falar disso? A gente tem essa. Quando você começa a passam personagens na nossa vida que nós temos essas dificuldades. Então, se nós não estamos dando conta de resolver, como é que nós vamos ensinar alguém? Algo que a gente ainda não sabe. Mas se não encararmos as nossas próprias fragilidades, se a gente Não, e é assim que a admitir vida caminha, né? que as falhas existem, né?
que essas fragilidades existem e que são experiências que a gente precisa vencer, a gente vai cair o quê? Na questão da inércia, né? Exatamente. Acreditando que as situações de dificuldades da vida vão ter uma vaguinha mágica para serem solucionadas. Você tem que enfrentar, E a porque resposta está em cada um de nós, né? e a gente tem esse benefício de saber que ainda temos a eternidade pela frente para melhorar isso, né? Então, e é É muito. como aconteceu com Herodes, né? Ele teve o massacre dos inocentes, né? Quando ele descobriu que o Messias estava, então ele mandou assassinar várias crianças e Hum. em reencarnações futuras, o que aconteceu? Ele volta, né? Como Vicente de Paulo. O livro é Eurípides, um médium de Jesus, que fala, né? Um pouco do trabalho de Vicente de Paulo junto às mães órfãos, né, as crianças órfãs, e a gente vê o quanto que você tem a oportunidade de cair em si e seguir em frente. Está E na eles nossa dizem, a ordem. gente fala como é que eu coloquei? Dizem que o ódio aumenta, tá? Mas olha, olha esse textinho rapidinho do Simplesmente Amor, que é o filme. Ele diz assim: dizem que vivemos em um mundo de ódio e ganância, mas eu não vejo assim. Me parece que o amor está em toda parte, às vezes sem dignidade ou desinteressante, mas está sempre lá. Pais e filhos, mães e filhas, maridos e esposas, namorados e namoradas, velhos amigos. Quando os aviões bateram nas Torres Gêmeas, até onde eu saiba, nenhuma das ligações dos passageiros eram mensagem de ódio ou vingança, eram todas mensagens de amor. Se você procurar, tem um leve pressentimento que você descobrirá que o amor da verdade está por toda parte. Então, na realidade, nós temos esse amor, a gente só não sabe manifestar, né? Agora nós vamos ver dois exemplos de grande transformação, né, numa só existência, que foram os espíritos Paulo, né, e Madalena. E olha o que eles fazem. Os fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaram o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena, em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servia de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Mestre para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência angustiosa. Então é lindo, né, essas duas imagens, porque o Saulo, ele era um profundo conhecedor da lei, ele era apaixonado pela lei. Mas Quando ela ele não, ela estava conhece totalmente em Jesus, erro, né? né, ele se transforma. Não estou falando que a transformação dele, Mas menosprezando aqui a ele transformação já dele, tinha disciplina, a e ela não disciplina, e tinha, ela né? não. Ela não Agora, tinha. Madalena não, ela conhecia a fundo, né, os hábitos difíceis de serem extirpados. Então, ela convivia de uma maneira constante com o vício. E bastou o momento ela encontrar com o amor de Jesus, que aí ela abandona tudo e toma sua cruz e E o segue os merecimento dela é passos. tão grande que ela é que é a mensageira da A ressurreição, né? mensageira da ressurreição. Que, na realidade, a mensageira da ressurreição é que dá Era, origem ao cristianismo.
porque foi a partir da morte, né, de Jesus, daquele momento glorioso, né? E então, De naquele uma certa momento, forma, ela já tinha se ressuscitado em vida, porque é, ela, né, ela transformou sua vida completamente, ela, só por ela, conhecer, né? a doutrina do Cristo será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E não foi por acaso, né? Porque ela realmente foi uma vida transformada para o bem. E ela mostrou que Jesus, para nós, como modelo e guia, era aquele código de ouro que a gente tinha que seguir. E é a grande questão que Pedro reforça isso, né, na sua carta, que o amor cobre Óbvio. essa multidão de pecados. Tem É muito bonita essa leitura. uma escala que eles chamam escala de Hawkins de consciência, que chama, até, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, é isso aqui, ó, que são as frequências das emoções. É uma escala das emoções, para quem achar na internet. E aí começa assim, por exemplo, o amor, embora, essa escala é um pouco interessante porque o amor não é a última. Tem pessoas que discordam que o amor seria maior, né? Mas é pouca diferença. Então tem assim, ó, a vergonha, a culpa, são as vibrações mais baixas. Culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem. Aí vem uma neutralidade. Aí começa, ó, boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. Aí a iluminação tem 700. É frequência mesmo. Que aí é onde fala. Por que cobre, né? Cobre É, porque cobre mesmo, é essa a ideia, né? Mas o problema, eu achei A interessante, gente, a gente imagina que as leis de Deus, que são leis separadas, né? Que a lei física é uma, né? Que a lei da é biologia é outra, mas a lei, gente, é uma só, uma só. que tem esse escalonamento para quê? Porque que a gente vai entendendo ela nas diversas áreas. Eu achei interessante um expositor que eu assisti esses dias, que ele fala assim, para qual céu você olha na hora que você acorda? O céu com U ou o céu com L do celular? Que esse que é o nosso problema. Você acorda, já é o celular que te desperta, para começar. Aí você já vai olhar o quê? Celular. Mas se você acordasse e abrisse a janela e olhasse para o céu com U, talvez o seu dia fosse melhor. É a mensagem aqui, quando no Boa Nova, né? A primeira coisa que ele fala para Maria, que é? Olhe para o céu, É, no né? sentido da elevação E dessa aquele Abraão necessidade que também, né? todos Que têm. Jesus fala, que Deus fala com Abraão, né? Que fala, vai lá para fora e olha para o céu, conta as estrelas. Esse vai ser, né? Quantas estrelas? A gente já trabalhou sobre isso também, né? Mas a gente está sempre olhando para quê? Para o umbigo. Não olha. É. Aí é difícil. Ele dá um exemplo também do livro Crônicas do Além-Túmulo, um capítulo 11, né, que fala de coração de mãe, que é uma mãe, né, que perde um filho, e como ela tinha uma certa ligação com Humberto de Campos, né, ela, ela pede que ele dê alguma lenitivo, né, para aquela dor que ela estava sentindo no momento, no capítulo, né, na história que estava. E é muito bonito o que o Humberto de Campos fala na mensagem, responde, né? Que ele fala, olha, eu vou ler só os pedaços, que é É grande, né? muito grande. A decifração dos enigmas de nossa existência está em nós mesmos. Apesar do destino inflexível, há uma força em nós que dele independe, como origem de todas as nossas ações e pensamentos. Somos obreiros da trama caprichosa de nossas próprias vidas. As mãos que hoje cortam as felicidades alheias, amanhã se recolherão como galhos ressequidos nas fontes verdes da vida. Aí ele cita a questão do Herodes, né?
as iniquidades de um Herodes podem desaparecer sobre o manto de renúncias de um Vicente de Paulo. O sensualismo de Madalena foi expurgado nos prantos amargosos da expiação e do arrependimento. Quando pudermos ver o passado em todo o seu desdobramento, depois de contemplarmos a Messalina em sua noite de regalados prazeres, vê-la-emos de novo, arrastando-se nas margens do Tibre, enfiada num vestido horripilante de negras monstruosidades. Aí ele fala, né, que quando em vida, faltou-me na vida terrena semelhante compreensão para entender a verdade. Aí ele explica para essa mãe que perde o filho o seguinte, né, que essa pobre mãe maranhense considere esses realismos que nos edificam e nos salvam, mostrando para a mãe que, na realidade, o perder o filho tinha um realismo e era um processo de salvação para esses espíritos, tanto a mãe como um filho, né? E como um anjo de dor à cabeceira de seu filho, eleve o seu apelo ao coração augusto daquele que remove as montanhas com o sopro suave do seu amor. Sua oração subirá ao infinito, como um cálice de perfume derramado ao clarão das estrelas que enfeitam o trono invisível do Altíssimo. E certamente os anjos da piedade e da doçura levarão a sua prece como cândida oferta de sua alma sofredora a magnanimidade daquela que foi a rosa mística de Nazaré. Então, neste momento, talvez, que o coração angustiado da mãe que chora na terra se ilumine de uma claridade estranha e misericordiosa. Seu lar desditoso e humilde será por instantes um altar dessa luz invisível para os olhos mortais. Duas mãos de névoas translúcida pousarão como açucenas sobre a sua alma oprimida e uma voz carinhosa, embaladora, murmurará aos seus ouvidos: sim, minha filha, ouvi a tua prece e vim suavizar o teu martírio, porque também tive um filho que morreu ignominiosamente na cruz. Muito bonito, né? Muito lindo. Nossa, Mas como é emocionar, né? difícil para uma mãe ter esse entendimento, né? Porque é onde a doutrina dá esse consolo porque as novas oportunidades, a reencarnação, a comunicação, né, desses filhos que às vezes vêm falar com as mães, né, aquelas questões do Chico. E eu acho que é isso que é grandioso dentro da doutrina, é a gente ter esse conhecimento mesmo, esse entendimento que está tudo certo, que vai acontecer, mas que é o que Pedro está falando, né? Que a gente tem que se fortalecer na fé, fortalecer, e esses processos reencarnatórios. E a misericórdia divina tem tanto recurso, a gente vê, né, pelos estudos que a gente vai fazendo, como que a gente vai, se a gente souber trilhar, pelo menos tentar andar no caminho. A gente não anda em caminho reto, não temos, isso é Jesus que faz o caminho reto, nós estamos longe disso, mas que a gente pelo menos, né, se deixe bater para voltar para o caminho, entenda, né, porque o problema, existe a culpa e o arrependimento, é diferente, você precisa realmente reconhecer, se arrepender, para poder, porque a expiação não tem jeito, ela é inevitável. Mas através do arrependimento, através do seu merecimento, né, ao texto, a gente pode ir caminhando cada dia mais. O livro do Eustáquio mostra muito isso, porque primeiro ele explica que os tipos de reencarnação, por exemplo, existe uma reencarnação alternativa, uma preparatória e uma tipo-chave, são tipos de reencarnação. O que é alternativa? É um apoio para o espírito endividado para ele se desligar dos laços do passado. Ela é realizada geralmente em um local diferente das existências passadas. Nela, o espírito não convive com aqueles conhecidos de outras vidas.
E essa tipo de reencarnação tem mais expiações e provas. Porque como ele está longe dos inimigos, e aí, né, esse livro, o Eustáquio, ele conta 17 episódios, 17 reencarnações desse mesmo espírito. E aí, lá no primeiro, ele é um general, uma pessoa horrorosa, muito mal mesmo. E aí e ao longo do tempo, ele vai reencontrando os inimigos, com alguns ele melhora, com outros ele continua inimigo, e aí vai passando, sabe? Filhos que vão reencarnando. Aí a reencarnação preparatória, ela tem mais expiações do que provas, e ela vai preparar o indivíduo para quê? Para a reencarnação chave. E o que é a reencarnação chave? Destina-se aos maiores e mais importantes regastes, e que se tenha que enfrentar. Quer dizer, ele já teve uma preparatória, ele teve uma alternativa, que foi longe. Aí, na preparatória, provas para ele poder ir para a chave. E nessa chave, ele tem mais provas do que expiações, aí é realizada onde ele cometeu os maiores erros. A maioria no caso do livro, são na França. E aí ele vai estar junto com as pessoas a quem ele prejudicou. Então, e o livro tem aqui numa delas, tem um resgate que demorou 800 anos para ele fazer tem uma delas que ele se suicida e fica, aí ele vai sempre para Alvorada Nova, sabe? Sempre volta à colônia e aí quando ele vem rico, ele faz um monte de coisa errada, aí ele pede para vir pobre. É muito interessante. Não me manda pobre, pelo amor de Deus, porque quando eu vou rico eu faço tudo errado. Porque a riqueza é uma grande prova. E aí tem uma reencarnação que ele se suicida e fica lá não sei quantos anos dormindo, porque não dá conta, se ele acordasse ele ficaria louco, porque a hora que ele acorda ele descobre que faltava só 8 meses para ele desencarnar naturalmente. E por causa disso ele perde mais de 20 anos dormindo lá na Alvorada Nova sem acordar. Então é bonito porque é uma trajetória de um espírito, né? Tem uma que ele fica 5 anos em sono profundo, recordando os últimos 500 anos da existência, e 3 anos com o auxílio de sua mãe na última encarnação, que fica recordando os bons conselhos que ouviu nas últimas existências. Porque até na primeira existência dele, embora ele tenha sido que é de 445 a 500, ele tem pais amorosos e ricos, boa educação desde criança, mas tem satisfação em prejudicar o próximo. Tem tuberculose aos 15 anos, causada por obsessores. E aí ele é curado por um médium humilde e cristão de quem ele despreza os bons conselhos. E aí vai se tornar um general impiedoso, cruel, arrogante, assassino, ladrão e adúltero. Quer dizer, mesmo quando ele era aquele general, ele teve oportunidade, ele teve contato, sempre tem. Deus sempre coloca alguma luz. A luz no caminho sempre existe. Mas é aquela coisa, né, do que o seu querer seguir-me hoje ou amanhã. Então, Madalena fez uma escolha, assim como ela podia ter escolhido outra coisa. Paulo também. Nós temos, assim, infinitas reencarnações de possibilidades. Agora, se nós vamos agarrar essa oportunidade agora ou mais tarde, é só uma questão de vontade, né? Própria mesmo. Em Lucas, Cita, no capítulo 7, versículo 36, tem uma parábolazinha, né? Que é Jesus na casa de Simão. Não vou falar lá toda, não, porque é grande e a gente está com o horário comprometido aqui. Mas é uma coisa que depois Jesus pergunta a Simão, né? Porque ele está lá e a gente sabe que hoje, que é Madalena, que o Humberto de Campos fala isso, né? Ele chega na casa de Simão e não recebe a hospitalidade que seria para ele receber, né? Como que era de praxe na época, né? De praxe na época. E aí o Simão, quando vê que ela adentra a casa, começa a lavar os pés de Jesus, ele começa em pensamento, né? Achar aquilo, o mestre aceitando absurdo, aquilo, né? Ele acha um absurdo. Aí Jesus conta uma historinha para ele e fala
que existiam duas pessoas que estavam devendo a ele. Uma devia 500 e o outro 50. Aí ele pergunta para o Simão, qual delas, quando as dívidas é perdoada dos dois, né? Qual delas o amará mais? Aí ele responde, né? É claro, se tem uma dívida de 500 e outra de 50, quem que vai amar mais? Aquele que o débito era maior, né? E aí Jesus fala para ele, os muitos pecados que ela cometeu, que no caso foi Madalena, que estava ali lavando os pés, serão perdoados porque ela demonstrou muito amor. Aquele que foi perdoado pouco, demonstra pouco amor. E isso mostrando para a gente que quanto maior é o nosso débito com a lei, se a gente é perdoado, a gente vai ter esse amor abundante em nós e isso vai crescer de tal maneira que a gente vai querer retribuir, né, Porque é com perdoado maior por grandiosidade merecimento. aquela vida, né? Porque é perdoado por merecimento, né? Então, é bonita essa passagem, fica aí acho que as pessoas têm que ler e meditar bastante, porque É. é muito lindo, né? Como eu falo isso muito no meu Eustáquio, toda hora eu estou falando no meu Eustáquio, eu tenho um livro em PDF para quem quiser ler. Mas eu achei um resumo mesmo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, né, para acessar, que fala todas as 17 encarnações dele. É bem interessante, assim, como que ele vai evoluindo muito lentamente, mas assim, sempre em cada encarnação ele vai tendo uma melhorinha, ele piora, ele melhora, aí ele volta. E como as colônias espirituais são importantes nesses momentos de resgate e de entendimento, porque aí você vai para o plano espiritual lá, você continua. É lógico que a evolução é maior aqui, porque a gente tem essa limitação da carne, mas lá continua estudando, continua tendo os benefícios. O amparo de Deus divino, é constante, ele não dorme, né? É verdade. E para a gente encerrar, hoje eu até tinha escolhido um texto da Lúcia Helena, que eu ia pegar emprestado, que fala um pouco sobre o Natal, mas depois eu voltando a estudar a Epístola de Pedro, a gente falou muito do que veio antes, né? Do amor cobre uma multidão de pecados. E depois que ele fala isso, ele dá uma continuidade que eu espero que seja a nossa proposta para o Natal aí que Sabe, está Ano Novo. chegando, dia 25, não uma proposta só de uma data, né? Mas uma proposta de vida. E aí Pedro continua logo após, né? Nós estudamos o capítulo 4, versículo 8, e eu vou falar do 9, 10 e 11, que é a continuação que ele fala. Eu acho que está muito claro, Eu peguei que aqui também. toca os nossos corações. Pratiquem a hospitalidade uns com os outros, sem murmurar. Hum. Cada um viva de acordo com a graça recebida e coloquem-se a serviço dos outros, como bons administradores das muitas formas de graça que Deus concedeu a vocês. Quem fala, seja porta-voz de Deus. Quem se dedica ao serviço, faça com as forças que Deus lhe dá, a fim de que em Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, ao qual pertencem a glória e o poder para sempre. Amém. Amém. Muita paz aí para todos Um nós. Natal de muita harmonia na família, né? Com todos, que a gente possa estar sempre juntos para mais um ano, né? De tudo. Mais um ano. E que a gente possa continuar incomodando o pessoal e a nós mesmos, principalmente, né? Na semana que vem, se Paz e Deus luz quiser. aí para todos. Tchau, tchau.